How are you? Como vocês estão? Hoje, sexto ano, a gente vai finalizar a correção da nossa revisão de inglês. Então, a gente tinha parado na 31 e agora a gente vai começar a número 32. A gente está aqui, Selecione a opção mais correta. Essas aqui são as minhas cartas. Como a gente fala? Essas aqui são as minhas cartas em inglês. Essas, plural, perto. These é perto, só que é singular. Those é longe, só que é plural. E these é perto e é plural. Então, a melhor opção é a primeira. E na 33, aqueles carros estão estacionados. Aqueles carros, plural e longe. Não é a primeira, porque a gente já viu que these é singular e perto. These também, só que these é longe e plural. Desculpa, perto e plural. E those é a nossa resposta correta. Those é longe e plural. Desculpa que eu trouxe those cars. E na 34? Esses são meus amigos, John e Mary. Então, esses quer dizer que estão perto de mim. E é no plural. A gente já viu esse caso. Qual ficaria? That não pode ser porque that é para longe. Então, vamos lá. Ficou entre this is e these are, my friends. This is é plural, é singular, perdão. E these are é plural. Então, pela concordância, essa é a correta. Porque ficaria como se fosse assim. Esses é meus amigos John e Mary. Esses são meus amigos John e Mary. E agora uma pergunta. Aquelas não são suas amigas? Então, na pergunta, o que vem primeiro? Vem o auxiliar. Então, a gente cancela essa daqui, porque ela está na ordem errada. Então, ficou entre a primeira e a última. Are those your friend? Ou aren't those your friend? Só que aqui eu estou usando a negativa, não é? Aquelas não são suas amigas? Então, aren't those your friends? Aquelas não são suas amigas? Lembre que sempre quando a gente vai fazer interrogativa, o auxiliar vem primeiro. Então, sai daquela formulazinha do verbo entre o sujeito e o sujeito e o verbo. Então, ele aparece em primeiro lugar. E nessa frase, aqueles trabalhos são o melhor que você já pôde fazer? Aqueles trabalhos são o melhor que você pôde fazer? Então, vamos lá. Those, that ou these? These, como a gente já viu, é plural, perto. Aquele só que é longe, então não é essa. That é longe, mas é singular. Então, a única alternativa que sobrou foi a primeira. Vamos agora para 37. Escreva a tradução das alternativas corretas da 32 a 33. A gente fez isso enquanto a gente estava, conversando sobre cada uma delas. E na 38? Quando é usado o verbo to be? O verbo to be, como a gente pode ver, a gente está trabalhando esse primeiro bimestre ele na sua forma simples, na sua forma afirmativa, interrogativa e negativa. O verbo to be, ele serve para falar do nosso cotidiano, das coisas que são, das coisas que estão, falar daquilo que você gosta. Ele é o verbo principal que é usado para falar sobre as coisas do presente. Ele pode ser usado para descrever pessoas, por exemplo, she is nice,
She's tall, ela é alta. Até mesmo o dia. Today is beautiful. Today I feel sad. Então, você pode usar o verbo to be em vários contextos, lembrando sempre da posição dele. Por exemplo, vamos pegar como exemplo a frase she is nice, que é o verbo to be. She is, ela é legal. She is nice. E se fosse para falar na negativa? She is not. Ou she isn't nice. E se fosse na forma interrogativa? Is she nice? Então, para cada uma dessas aqui, a gente usa uma regra em específico. Sujeito, verbo, complemento. Aí, para negativar o seu complemento ou o seu verbo, você acrescenta o not. Ou se você quiser juntar um not com o is, vira isn't. E quando você for fazer perguntas interrogativas, você inverte e inicia a sua frase com o verbo. É ela legal? E na 39, qual a diferença de these e those? These é usado para plural, só que quando algo está perto. Por exemplo, você está calçado. These, porque são mais de um, né? Um para cada pé. These shoes, esses calçados. E those são aqueles, plural e longe. Então, vamos lá, na 40, a nossa última questão da revisão. Qual a diferença da forma contracta para a forma normal? A forma contracta é quando você junta duas palavras em uma só. É o que acontece muito com o verbo to be, quando a gente junta o is com o not, que é a partícula negativadora, que fica isn't. Ou quando a gente junta o are com o not, que fica aren't. Às vezes, até nas frases afirmativas, a gente precisa colocar a forma contracta para ganhar espaço no texto e ganhar tempo. Então, por exemplo, I am, vou escrever aqui para vocês, I am, vira I'm. You are, vira you're. Então, a forma contracta é você juntar duas palavras para reduzir o seu espaço no texto, para melhorar a sua fala. Tudo isso ocorre, tudo isso são justificativas pelas quais eles usam esse tipo de forma. Ah, mas por quê? Porque quando a gente fala, a gente tem o hábito de juntar as palavras. Até mesmo no português. Você tá bem? Você tá bem? Então, você está bem não parece você tá bem? Lá isso também acontece. Só que gramaticalmente eles transformaram isso. Por quê? Porque se tornou regra você poder utilizar esse recurso na escrita. Tá, ok? Lembrem-se sempre disso. Não é errado, eu vou escrever sempre na forma normal, não vou colocar na forma contracta. Ok, não é errado, mas a gente precisa saber que existe. Porque pensando lá na frente no futuro, talvez você não vá falar assim, mas você precisa entender o nativo que fala. Então, você precisa entender todas as opções que ele tem para falar para você poder se comunicar. E na segunda parte, você poder entender o que ele fala. Tá ok? Então, por hoje, a gente finalizou a correção. E eu quero que vocês façam para mim uma tarefa muito simples. Eu quero que vocês descrevam o cotidiano de vocês utilizando o verbo to be. As coisas que vocês fazem no dia. Tá ok? Ah, eu acordo que horas, eu escovo os dentes, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, assim, utilizem o verbo to be. Fica a critério de vocês, se vocês vão usar a forma contracta, se vocês vão colocar frases negativas, se vocês vão fazer a inversão. Por quê? Você pode escrever um texto com as coisas que você gosta, mas não tem a necessidade de colocar coisas que você não faz ou não gosta. Mas, por exemplo, a gente não anda saindo, então você coloca assim, uma frase negativa, negando que você sai de casa.
Então, assim, usem a criatividade nesse momento. A gente se vê na próxima aula e a gente vai dar sequência com a nossa aula, com a aula de ciências.